Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vocês sabem por que João Batista veio abrir o caminho do Senhor, né? Preparar o caminho do Senhor como precursor do Senhor Jesus? Se vocês não sabem ou sabem, eu quero trazer aqui junto com vocês uma meditação sobre Lucas, né? A carta de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, né? Que vai do verso 15 o verso 15 a o verso 19, tá? Como eu falei, né, a palavra traz a realidade de que João Batista, né, o profeta João, ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui eu vou ler a passagem, tá? Diz assim: estando, no caso, Lucas capítulo 15, a partir do verso 15, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João ele traz uma realidade acerca do batismo, né? Ele diz: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará, né? Aqui já é outro batismo, né? Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, João Batista ele veio trazer, né? No caso, preparar, né, o caminho do Senhor, tá? O próprio Isaías não, né? Zacarias, né? Que é o pai de João Batista. Ele aqui traz algo assim que nos faz assim refletir, meditar, né? Quando tem até aqui escrito o Cântico de Zacarias, né? Foi quando o João quando João foi profetizado, né? Através do anjo Gabriel, né? Não sei se foi Gabriel ou foi Miguel. Na verdade, não diz aqui qual o anjo apareceu para Zacarias, mas foi um anjo que apareceu no segundo templo, né? Quando ele estava, como ele era um dos sacerdotes da época do período, né? E era por período, né? O trabalho, o ofício dele no templo foi justamente na época do trabalho dele, né? Do oferecimento de sacrifícios, etc. E nesse momento, né? Apareceu um anjo, né? O Evangelho relata isso, né? E aí tem toda aquela história, né, que ele ficou meio que inseguro por conta da idade, né, ficou meio que sem acreditar, né, e aí houve aquele episódio em que o Zacarias, né, ele ficou mudo, ele não conseguia falar quando saiu do templo, justamente por uma espécie de, não sei dizer se foi castigo, né, mas o Evangelho relata que ele ficava sem falar, não conseguia falar até o nascimento de João Batista, né. E no cântico dele, pessoal, de Zacarias, diz aqui, né, no capítulo 1, do verso 76, Zacarias diz assim: ó, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Aqui ele falou cheio do Espírito Santo, né? Porque ninguém fala aqui do nada, né? Ninguém fala essas coisas aqui do nada, da boca para fora. Tem que ser o Espírito Santo, né? Porque foi pura revelação. E aqui ele fala: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, né? No redimi-lo dos seus pecados. Né? Então, João Batista, ele veio, quando veio, né, para Israel, ele veio dar testemunho acerca também de Cristo, né? Porque ele falava, né, virá aquele que é mais poderoso do que eu, né?
que ele não vos batizará com água, ele vos batizará com o Espírito Santo, né? E João Batista veio preparar, pessoal, também o coração do povo judeu naquela época, né? Porque João Batista também combatia o pecado, né? João Batista combatia muito o pecado, né? João Batista era aquele profeta que ele encarava as autoridades, ele não queria saber quem era que estava no poder, não é? Por isso que a palavra diz que ele viria no espírito de Elias, né? Porque Elias, que foi o profeta que conhecemos, não é? Ele combateu, né? Ele ousou enfrentar, né, os reis da época, né? Acabe, né? A Jezabel, que era sua esposa. Então Elias era aquele profeta que, apesar das dificuldades que enfrentava, também que enfrentou, né? Ele ousou em Deus, né? Ele ousou no poder do Espírito Santo, não é, para falar contra, né, os pecados de Israel, né? E foi justamente isso que João Batista também vai fazer, né? Não à toa ele foi preso pelo Herodes, né? Porque ele denunciou o pecado de Herodes, né? E a gente sabe, né, que justamente por conta de Herodias, que era mulher do irmão dele, né? Então João Batista foi o profeta também que denunciava o pecado para o povo, né? Assim como Elias fazia, né? Que combateu naquela época a idolatria, o culto a Baal, né? Aqueles deuses pagãos, né? E aos pecados do povo. João Batista também veio nesse espírito, né? De enfrentar, né? Digamos assim, de combater, de trazer luz ao povo, né? De descortinar, digamos assim, o coração das pessoas, né? Porque muitos daquela época também viviam, né, com pecados escondidos, né? Não faziam aquilo que pregavam, né? Não à toa, em alguns momentos aqui, João Batista também combatia contra os fariseus, né? Porque chamava eles de raça de víboras, porque ele veio preparar, né, o coração das pessoas para aquela realidade que haveria de ser revelada em Cristo, né? Que realidade era essa, pessoal? A realidade do coração dos homens, né? De que, para provar, João Batista veio fazer isso, assim como Cristo veio fazer isso, provar que nenhum homem jamais se salvaria por si mesmo, né? E que não era necessário só ser descendente de judeu, descendente de, como os fariseus falavam, descendente de Abraão, para serem salvos, né? Porque os fariseus se arvoravam, né, de dizer que já eram salvos simplesmente por serem filhos de Abraão, né? Então João Batista veio trazer essa realidade à tona, ou seja, expor o coração das pessoas, né, para a podridão, né, dos seus corações, né? Então diz aqui, ó: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Né? Aqui João Batista indiretamente já falava de Cristo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Né? Aqui eu não sei se João falava, né, realmente sobre pedras que conhecemos, pedras normais, né, rochas, ou se ele se referia a pessoas, de repente poderia ser até gentios que estariam ao redor dele, pessoas que não eram judias, né, porque a palavra pedra na palavra também se refere a pessoas muitas vezes, né, e eu creio que aqui João estava falando a respeito de pessoas que não eram judias na época, por isso que ele diz aqui, ó: porque eu vos afirmo que destas pedras, aqui eu creio que ele fala com pessoas que não eram judias, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E isso ele estava falando na cara dos fariseus, né? Na cara dos judeus fariseus. E aqui eu continuo, né? E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, né? O interessante é que diz, antes ele disse assim, né, João Batista:
produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, né? E logo em seguida ele vem dizendo assim, né? E não comeceis a dizer entre vós mesmos, logo depois dessas palavras, né? Temos por pai Abraão, né? Então aqui, aqui é claro, quando João diz produzir frutos dignos de arrependimento, né? Ele já denunciava aqui, né, a incredulidade dos fariseus, né? Ele já denunciava a realidade futura de que sem Cristo jamais somos capazes de produzir frutos dignos de arrependimento, não é? Porque só através de Cristo, né, só quando nós nos convertemos, né, e temos o Espírito Santo habitando em nós, é que somos por Deus reconhecidos, né? Somos considerados filhos, somos considerados bons para aí sim praticarmos boas obras. É por isso que a palavra diz que nós somos salvos para as boas obras, né? E a palavra é clara de dizer que ninguém antes disso foi salvo por boas obras. Isso é uma grande diferença, né? A partir do momento em que cremos em Jesus, né, e somos selados pelo Espírito de Deus, é que somos capazes de produzir frutos dignos de arrependimento e boas obras, porque só a partir daí é que somos reconhecidos por Deus. Somos considerados justos, bons aos olhos de Deus, né? Tá bom? Então essa foi a realidade que João Batista também veio combater. Não é porque os fariseus diziam: temos por pai Abraão, né? E aqui ele já diz de novo, né, que o machado já está posto à raiz das árvores. Que machado é esse, pessoal? O próprio Jesus Cristo, né? Por isso que ele diz aqui, ó, toda árvore, pois, que não produz bom fruto. Quando ele diz assim, toda árvore que não produz bom fruto, ele já denuncia aqui um incrédulo, né? Uma pessoa que jamais vai ser capaz de produzir bom fruto. Por quê? Porque ela não está em Cristo. É por isso que ele diz aqui, ó, né? O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, aqui ele está falando de pessoas, pois que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo, né? E a gente sabe que ninguém que está em Cristo pode produzir bom fruto, né? Aparentemente para a sociedade essa pessoa produz bom fruto, mas para Deus não é reconhecido. Essa obra não é reconhecida, né? Isso aí é uma linguagem bíblica, é uma linguagem espiritual, é uma linguagem que muitas vezes muitas pessoas não entendem, mas pessoas que não são cristãs de outras religiões fazem boas obras, fazem, né? Mas não conseguem em Deus, né, na visão de Deus, né, produzir bons frutos, porque elas não estão em Cristo, né? E se não se converterem, como a palavra diz aqui, nas palavras de João Batista, ela será cortada e lançada ao fogo, né? E aqui João Batista continua a denunciar, a dizer assim, ó, então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer, né? As pessoas já interrogavam porque elas queriam conhecer a salvação, conhecer que caminho era esse que já estava sendo predito, sendo preparado, sendo revelado pelo profeta João Batista, né? E aqui ele fala: respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram a ele: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado, né? Ou seja, as pessoas, né, desde aquela época já havia corrupção. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentáveis com o vosso soldo, né? João Batista aqui preparou o caminho de Cristo. Por quê também? Porque ele já denunciava que o coração dos homens era corrupto. Ele já denunciava aqui que ninguém seria capaz de se salvar por si só, né? Porque aquela mesma pessoa, segundo a palavra aqui que dizia, segundo a profecia de João, aquela mesma pessoa que dizia que no caso aparentava ter 2 túnicas e não repartia, e se achava uma pessoa boa, o seu próprio coração já a denunciava, né? Que não importa quão exteriormente essa pessoa fosse rica,
né? Ou somente fosse boa por palavra, apenas da boca para fora. João aqui denunciava o coração. João aqui denunciava que lá no futuro viria o Messias, Jesus Cristo, né? E que também, né, como já tinha o caminho preparado por Cristo, iria denunciar, né, que nenhum homem se salvaria por si mesmo. E é por isso que Jesus Cristo falava muito, né? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, né? Isso foi no momento em que ele interrogava os fariseus, né? Porque os fariseus diziam, porque ele perguntou, né, o que é mais fácil, né? Perdoar pecados ou dizer a esse homem, levanta, né, toma teu leito e anda, não é? E Jesus Cristo, claro, indiretamente ele já dizia, né, que mais fácil, claro, era dizer, toma teu leito, levanta-te e anda, né? Porque para aquelas pessoas daquela época, né, principalmente para os grandes religiosos fariseus, só quem podia salvar era Javé, só quem podia salvar era Moisés, só quem podia salvar, né, era o sacrifício no templo, né? Mas Jesus Cristo veio para interrogá-los, né, e provar, né, que ele era superior a tudo isso, né? E ele veio fazer aquilo que para nós, para os homens da época, para nós, jamais era possível nós sermos salvos, né? Ele veio mostrar, Jesus Cristo, ele veio denunciar isso aqui, né? Por isso que ele chamava batia muito de frente com os fariseus da época, né? Porque ele veio para fazer aquilo por nós, né? Para morrer por nós, para fazer aquilo que nenhum homem jamais poderia fazer por si mesmo, né? Que é ser salvo, que é ter os seus pecados eternamente apagados, e não de forma transitória, como acontecia na época, né? Com os sacrifícios no templo, né? Então, pessoal, da mesma forma ele diz aqui, ó, ele denunciou aqui o pecado, mais um exemplo, né? Reforçando aqui, denunciou o pecado dos publicanos, ele disse, não cobreis mais do que o estipulado. Né? Então João Batista ele estava aqui simplesmente denunciando, né? Claro, com a revelação, com certeza, do Espírito Santo, ele estava denunciando o coração dos homens. Ele estava denunciando, mais uma vez reafirmo, né? Segundo o entendimento que eu tenho da palavra, ele veio reafirmar, né? E afirmar, e Cristo lá na frente reafirmaria, não é? Que pelo fato de todos os homens terem um coração corrompido por conta do pecado, nenhum homem jamais se salvaria por si mesmo, né? E é por isso que Cristo, certa vez, disse assim para os fariseus, aliás, para as pessoas da época, né? Se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus, né, de nenhum modo entrarais no reino dos céus. Né? O que é que ele quer dizer aqui, Jesus Cristo, nessas palavras? Né? Ele quer dizer que a justiça estaria nele. Ele quer dizer que para a justiça daqueles homens naquela época serem maior do que a justiça dos fariseus, eles tinham que não apenas mostrar uma justiça exterior, um aspecto exterior de santidade, de piedade. O próprio Jesus Cristo diz, porque Cristo não tinha sido ainda glorificado, né? Então ele estava vivendo ainda, né, sob a lei da época. Então ele dizia, se a vossa justiça não exceder muito a justiça dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Jesus Cristo aqui falou também isso, ele provou, né? Claro que ele disse que vocês precisam não apenas exteriormente dizer que são piedosos, mas ser piedosos partindo daqui de dentro do coração, né? Não apenas falar, mas fazer, que eram coisas que os fariseus não faziam, né? E se arvoravam em santidade, se arvoravam em dizer que eram as pessoas mais santas da época, né? Porque oravam nas praças, como ele dizia, né? Louvavam, cantavam, né? Mas Jesus combatia muito aquelas pessoas, porque ele sabia que o coração deles eram imundos, né? Eram, como ele falava, sepulcros caiados, não é? Isso aí não é a realidade muito diferente de pessoas que não estão em Cristo, né? A revolta de Cristo contra os fariseus é que eles externavam essa santidade, né? Externavam essa aparente piedade, né? Externavam essa salvação exterior, apenas aparência de salvação exterior.
né? Mas todos aqueles que não estão em Cristo, né, também são sepulcros caiados, né? Porque estão podres dentro de si por conta da podridão do pecado, da contaminação do pecado, né? Então, esse é o entendimento que eu quero trazer, tá? Com uma reflexão sobre por que que João Batista, o que é que João Batista veio fazer e por que ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Porque ele veio preparar o coração das pessoas, né, para aceitarem a salvação que estava a ser revelada em Cristo, né? E a luta de João foi muito grande. Foi muito grande porque a prova disso, gente, é que até hoje vocês sabem que os judeus não acreditam, grande parte não acredita em Cristo. Não acreditam no sacrifício vicário, não acreditam que a obra já foi consumada, né? E que infelizmente ainda acreditam que o Messias virá. E que infelizmente, eu creio, né, que eles vão acreditar sim, mas vão acreditar naquele que será o anticristo, o anti-Messias, aquele que virá como se estivesse no lugar de Cristo. Tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Eu gostaria muito que vocês curtissem, que vocês comentassem, que vocês também se já estudaram sobre esse assunto, né? Que vocês deixem o comentário de vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês.